Queridos irmãos, me foi passado um tema, e quando eu vi o tema para esse culto, para essa campanha, meu coração muito se alegrou, porque todo o trabalho voltado à família, todo o trabalho voltado ao lar, a comunhão no seio do nosso lar, é algo que agrada o coração de Deus, é algo que agrada aos olhos do Senhor, porque as famílias hoje, os lares estão sendo tremendamente atacados. E quando eu li o tema para este culto, para essa campanha, tema que é meu lar nas mãos do Senhor. Meu lar nas mãos do Senhor. Isso é muito forte. Será que a gente consegue repetir isso juntos no tempo 3? 1, 2, 3. Meu lar nas mãos do Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Isso não é apenas um tema. Isso é uma declaração profética. Isso não é apenas um tema. Meu lar nas mãos do Senhor é uma declaração profética. Irmão Márcio, por que uma declaração profética? Porque ter o nosso lar nas mãos de Deus não é através de algo pontual. Ter o nosso lar definitivamente nas mãos de Deus não é algo espontâneo. Ter o nosso lar nas mãos de Deus é consequência de um processo. Não é de uma hora para outra. Não é por acaso. Ter o nosso lar efetivamente nas mãos de Deus é resultado de um processo contínuo, um processo por vezes doloroso, um processo, irmãos, diário. É uma peleja diária. Porque na nossa vida nós temos inúmeros inimigos. E eu vou destacar aqui pelo menos 3 que querem ver o nosso lar completamente longe das mãos de Deus. O diabo é o primeiro, Satanás, o adversário. Ele quer nos arrancar a todo custo das mãos do Senhor. O segundo adversário é o mundo. O mundo tenta nos atrair para longe das mãos do Senhor. E o terceiro adversário, irmãos, o terceiro adversário são as adversidades, as provações, as lutas. Elas tentam a todo custo tirar o nosso lar, a nossa casa das mãos do Senhor. E é necessário que cada um de nós tenhamos sabedoria para conseguir guardar e edificar o nosso lar. E quando foi passado o texto base para essa campanha, que é Provérbios 24, 3, a gente começa a entender que foi Deus que colocou isso no coração de alguém. Aleluia. Com certeza, irmãos, quando Deus dá um tema, quando Deus dá um texto para liderança, para alguns do ministério, para algum obreiro, levantar uma campanha, um culto, um congresso na igreja, fique você sabendo que é Deus querendo tratar com o seu povo. Aleluia. E olha o texto que está escrito aí, Provérbios 24, 3. Com sabedoria se edifica a casa, e com inteligência ela, ou seja, a casa se firma. Deixa eu só trocar o termo casa por lar. É com sabedoria que se edifica um lar. E é com inteligência que o lar se firma. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Pai bendito, Pai amado, Pai glorioso, majestoso Tu és, ó Deus. Aqui estamos, Pai, Tua igreja, reunidas diante de Ti, Pai. Lares e famílias e casas aqui representadas, ó Deus, disponíveis a ouvir a Tua voz. Fala conosco nesta hora, que não seja eu, Teu filho, Teu servo, a falar, mas que seja o Teu Espírito Santo tratando conosco, ó Deus, nos ensinando, ó Pai, nos mostrando como usar a nossa sabedoria e garantir que o nosso lar esteja, Pai, efetivamente nas Tuas mãos. Esse é o nosso desejo nesta noite, é isso que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Jesus. Você pode dar um glória a Deus aí, irmão? Glória a Deus. Glória a Jesus. Amados irmãos, amada igreja do Senhor, povo eleito, povo amado de Deus,
Esse texto que nós acabamos de ler, de Provérbios 24:3, foi o próprio Deus, foi o próprio Senhor, o Eterno, o nosso Deus, aquele que é grandão. Foi Deus que fez brotar esse texto no coração de um homem muito sábio, chamado Salomão. Salomão, irmãos, era um servo de Deus muito peculiar. E dentro de todas e muitas peculiaridades que estavam sobre a vida de Salomão, para este culto aqui eu quero destacar apenas duas. A primeira peculiaridade é que Salomão foi disparado, irmãos, o homem mais sábio do Antigo Testamento. Haja vista a sabedoria que estava sobre ele, não era sabedoria de conhecimento humano. Sabedoria que estava sobre Salomão era uma sabedoria do alto, que o próprio Deus enxertou nele. Aleluia. Você sabe que a palavra de Deus diz em Tiago que é só pedir sabedoria que Deus dá. Isso é uma verdade. Mas Salomão, aproximadamente 1000 anos antes de Tiago escrever isso, ele viveu isso na própria pele. Aleluia. Salomão viveu isso por experiência própria. Deus concedeu a ele um pedido. E ao invés de pedir riqueza, ao invés de pedir palácio, ao invés de pedir qualquer outra coisa, ele pede a Deus por sabedoria. Aleluia. E Deus dá sabedoria a ele sem medida. Então a primeira peculiaridade que estava sobre Salomão, que chama a atenção aos meus olhos, é que ele era o homem mais sábio do Antigo Testamento. E a segunda peculiaridade, você sabe muito bem, é que Salomão era filho do rei Davi. E a igreja também sabe que com a velhice do rei Davi, com a proximidade da morte do rei Davi, coube a esse mesmo Salomão, mesmo ainda jovem, mesmo ainda com pouca idade, coube a ele, no meio de uma família atribulada, no meio de um lar cheio de intrigas, no meio de uma casa onde o irmão queria tomar o trono do pai, o irmão queria matar o outro irmão, o irmão queria matar o pai, mas quem era digno do trono era o filho do adultério. Olha a casa bagunçada, olha a casa desestruturada, olha um lar desestruturado. E com a morte de Davi, coube a Salomão, ainda jovem, assumir o trono de Israel, assumir o controle da casa real, da casa do rei, mesmo nessas condições totalmente bagunçadas. E aqui a gente pensa, primeira característica dele, o mais sábio que já pisou na terra. Segunda característica, teve que controlar uma casa completamente bagunçada. Então a gente sabe que de sabedoria e de casa bagunçada, Salomão entendia. Deixa eu repetir isso para você. De sabedoria e de uma casa bagunçada que precisava ser edificada, o jovem Salomão sabia. Aleluia. Disso Salomão entendia. Aleluia. E aqui, quando a gente chega nesse texto que é o tema do culto, o tema da campanha, esse mesmo Salomão, ele vai usar a figura de uma casa. Sim, Salomão vai usar a figura de uma casa para transmitir talvez uma das maiores lições que ele pôde aprender ao longo da sua jornada de vida, mesmo sendo filho de rei, mesmo crescendo numa casa bagunçada, mesmo crescendo numa casa onde a mãe dele não poderia estar naquela casa, porque ele foi fruto de um relacionamento fora do casamento. Então Salomão, ele decide escrever esse texto, dizendo que com sabedoria se edifica uma casa. Aleluia! Glória a Deus! Ele olhava para as experiências dele de vida, ele olhava para as coisas que aconteciam no palácio, escrevia, é com sabedoria que se edifica um lar. E eu te pergunto, qual referência de lar Salomão tinha? Qual referência de pai, mãe, convívio entre os irmãos Salomão tinha? Pastor, nenhum, mas ele tinha sabedoria de Deus, ardendo e queimando no coração dele.
E ele fala com propriedade: é com sabedoria que se edifica um lar. Perceba você que no ápice da sua sabedoria e como um grande entendedor do que é uma casa que precisa ser edificada, do que é um lar que tem a necessidade de ser edificado, Salomão ele vai falar nesse pequeno texto, ao mesmo tempo, senhoras e senhores, ao mesmo tempo aquilo que é a maior necessidade que uma casa tem e ao mesmo tempo a maior virtude que uma casa pode ter. Pastor, eu não entendi, eu estou dizendo para você que quando Deus toca no coração de Salomão, ele pega uma pena e vai escrever Provérbios 24:3, ele está codificando ali para gerações futuras, ele está escrevendo ali para gerações vindouras, para todos ficarem sabendo, nós aqui em 2022, ficar sabendo qual é a maior necessidade que toda casa tem, e ao mesmo tempo a maior virtude que um lar pode ter. Olha aqui para mim, fique você sabendo que a maior necessidade que a nossa casa tem, a maior virtude que a minha, a sua casa pode ter, não é estar localizada num bairro nobre, num bairro requintado, não é. Fique você sabendo que a maior necessidade que a tua casa tem, que o teu lar tem, que o meu lar tem, a maior virtude que o nosso lar pode ter, não é ser uma casa grande, não é ser uma casa bonita, não é ser uma casa espaçosa, não é ser uma casa moderna. Salomão morava em um palácio, ele sabia o que estava dizendo. A maior virtude e a maior necessidade que um lar tem não é ser grande, moderno, requintado, não. A maior necessidade, aleluia, que toda e qualquer casa tem, e a maior virtude que todo e qualquer lar pode ter, é ser uma casa e um lar edificado. Salomão está dizendo: dinheiro não edifica casa, boas intenções não edificam a casa. Ele está dizendo: é sabedoria que edifica o lar, é sabedoria que edifica um lar. Eu sou sábio, ele dizendo, e eu sei com propriedade de causa, é com sabedoria que se edifica um lar. Aleluia! Tem um texto na palavra de Deus que diz que a mulher sábia edifica um lar. É com sabedoria. Pastor, o que é sabedoria? Inteligência? Não é. O que é sabedoria? Conhecimento? Não é. O que é sabedoria? Provérbios. Quem escreveu Provérbios? Salomão. Provérbios 9:10 está respondendo o que é sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que Salomão estava codificando aqui? Ele está dizendo: é com temor ao Senhor que se edifica um lar. É com temor ao Senhor que se edifica uma casa. É com temor ao Senhor. Meu pai, como se ele estivesse dizendo, meu pai Davi, quando fez o que fez, não teve temor ao Senhor. Meu irmão, quando tentou matar o meu pai para tomar o trono, não teve temor ao Senhor. Não teve sabedoria. E é com sabedoria, com temor ao Senhor, que se edifica um lar. Sabe por quê? Porque o lar, a casa, pode estar localizada no melhor lugar possível. Uma casa, um lar, pode ser grande, espaçosa, bonita, requintada, moderna, mas se não tiver sabedoria, se não tiver temor ao Senhor, essa casa nunca será edificada. E toda a igreja aqui sabe, nós estamos numa igreja bíblica, que o princípio para se levantar uma casa, o princípio para se manter qualquer casa de pé é o alicerce, é a edificação. Se não houver edificação, mais cedo ou mais tarde a casa cai. Mais cedo ou mais tarde a casa cai. É só vir as intempéries da vida, é só vir as adversidades da vida. E uma casa que não tem temor ao Senhor, uma casa que não tem sabedoria, é só vir as adversidades que a casa cai. Vem desemprego, eu quero ir embora, quero largar os caminhos do Senhor. Vem uma doença terrível e acomete um dos meus, eu já quero chutar o balde, já quero largar tudo. Deus não olha para mim
falta de sabedoria, falta de temor ao Senhor. Quando não há edificação, aleluia, mais cedo ou mais tarde a casa cai. Meu lar nas mãos do Senhor. Esse tema, que para mim é uma declaração profética, já está mostrando para nós qual é o alicerce, qual é a edificação que a nossa casa precisa ter. É as mãos do Senhor. Glória a Deus. Isso é tão importante, gente, mas tão importante, que certa vez, lá em Mateus capítulo 7, o próprio Senhor Jesus, o Deus na terra, o Verbo encarnado, o próprio Senhor Jesus, ele decidiu pregar e ensinar sobre isso. A lição que Salomão estava deixando registrada era tão importante que Jesus, Deus, quando pisou na terra, fez questão de pregar acerca disso. E Jesus, nessa parábola, ele vai comparar duas casas aparentemente iguais, duas casas, podemos dizer, dois lares que passaram pelos mesmos processos. Jesus vai dizer: sobre as duas casas desceu a chuva, sobre essas duas casas bateram os rios, nessas duas casas veio forte o vento e bateu. Uma delas caiu e grande foi a sua queda. Mas uma outra casa, mesmo com toda essa adversidade, permaneceu de pé. E Jesus vai dizer que a casa que permanece de pé é a que está edificada sobre uma rocha. Aleluia. E ele vai dizer que a casa que ruiu é a que foi edificada, mas sobre areia. Senhoras e senhores, o que é a rocha desse texto, a não ser a mão de Deus? O que é a rocha desse texto, a melhor edificação, a não ser o Senhor Jesus, cuja nossa vida, o nosso lar, a nossa casa, a nossa família precisa estar firmada e edificada. Mas tem gente, não são poucos, que buscam edificar a sua casa em areia, em riquezas materiais, em bênçãos materiais, em status terreno, em vontade do homem, e sem perceber, estão distantes do temor do Senhor. Sem perceber, estão distantes da tal sabedoria que Salomão ensinou. E sem perceber, quando vem as adversidades, quando vem o processo, é inevitável que essa casa caia. E posso te contar uma coisa? É muito mais difícil reedificar do que simplesmente edificar. É muito mais difícil reconstruir do que simplesmente construir. E tem gente que é assim. Eu não nasci em berço evangélico. Durante boa parte da minha vida, tentei construir a minha vida edificando em areia. Até que um dia me apresentaram a rocha firme. Até que um dia me apresentaram o Senhor Jesus. E eu percebi que tudo o que eu fazia antes de Jesus entrar na minha vida era edificar em areia. E hoje todos nós aqui, os irmãos que nos veem pela internet, têm a oportunidade de conhecer esse Jesus. Só que tem uma diferença, senhoras e senhores, daqueles que não edificam na rocha por não conhecer quem é a rocha, e aqueles que, mesmo conhecendo a rocha, mesmo dizendo que servem a rocha, mesmo vindo toda quinta e todo domingo adorar a rocha, mesmo assim, edificam as suas vidas, as suas casas, os seus lares em areia. Aí declara com a voz: meu lar nas mãos do Senhor. Mas o Senhor não está dentro do lar. Não passa de palavras ao vento. Pastor, eu não queria ouvir isso, nem eu queria dizer. Eu não sei com quais expectativas você vê esse lugar, mas o que eu posso dizer é que Jesus escolheu essa noite para te dizer: a minha e a tua casa só vai permanecer de pé, só vai resistir às adversidades, aos processos da vida, se estiver edificada na rocha, se estiver edificada nas mãos do Senhor.
Pastor, mas por que é tão importante estar edificado nas mãos do Senhor? Porque só nas mãos do Senhor, queridos, nós temos o sustento verdadeiro. Aleluia. Só quando o nosso lar está nas mãos do Senhor, nós podemos experimentar a paz verdadeira. Não a paz que o mundo dá, mas a paz que excede todo entendimento. Só desfruta dessa paz quem está nas mãos do Senhor. Que paz é essa, pastor? Eu estou desempregado, mas está adorando a Deus, sabendo que minha vida está nas mãos dele e em breve ele abre a porta. Mas que paz é essa, pastor? Quando o meu filho está doente, é aquela paz que nos faz entender que a vida do meu filho não pertence a mim, pertence a ele. Se pertence a ele, ele faz o que ele quer. E eu adoro, porque a palavra de Deus diz: em tudo dai graças. Ter a vida nas mãos de Deus é fazer igual Jó fez. Jó foi atacado pelo adversário em 3 áreas da vida dele. Quantas áreas? 3. Jó foi atacado em tudo que ele tinha. Jó foi atacado em tudo que ele amava. Jó foi atacado em tudo que ele era. Tudo que tinha, tudo que amava, tudo que era. E ainda assim diz a palavra: em tudo isso Jó não pecou. Isso é uma casa edificada nas mãos do Senhor. Graças a Deus. Pode vir um adversário e levar tudo que eu tenho, ainda assim eu adoro o Senhor. Pode vir um adversário e tocar num ente querido, dói, mas ainda assim Deus é o Senhor. Continua no trono. Ele é o dono da minha vida, Ele é o dono do meu lar. Então Ele faz o que Ele quer. E no momento da maior tragédia, quando Satanás já achava que Jó ia murmurar e blasfemar, Jó dobrava os joelhos e dizia: se Deus me deu, Deus tomou. Então bendito seja o nome do Senhor. Aí Satanás dá a última cartada, tocou em tudo que Jó tinha bens, tocou em tudo que Jó amava, os filhos. Ele vai tocar em tudo que Jó era. Tira a saúde de Jó, deixa Jó um caco, deixa Jó dependente, até o ponto de a própria esposa liberar uma palavra dura para ele. E ainda assim, nesse estado terminal, aos olhos humanos, Jó entendia que a vida que ele tinha não pertencia a ele, pertencia ao Deus dele. Então ele dizia: mesmo em beira à morte, depois de perder todas as coisas que tinha e perder todos os filhos que amava, ele dizia: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Pastor, não está entendendo? Eu explico. Eu estou dizendo que ter o nosso lar nas mãos de Deus é estar firmado no Senhor. De onde vem a verdadeira provisão? De onde vem a verdadeira providência? É estar fincado no Senhor, independente do que aconteça, na certeza de que Deus tem o controle da minha vida. Deus tem o controle do meu lar. E o curioso é que ninguém anda por aí com um outdoor estampado dizendo: meu lar está nas mãos de Deus. Não tem como reconhecer, porque essa verdade está no coração. E só existe um que esquadrinha o nosso coração. Eu posso vir ao culto todos os domingos, posso pregar a palavra de Deus, eu posso louvar ao Senhor, eu posso dar grandes testemunhos aqui na frente, mas só Deus sabe onde está o meu coração. E só Deus sabe se a minha vida, se o meu lar está dedicado nas mãos dele. Aleluia. Só Deus sabe. Mas existem algumas evidências, existem alguns princípios que são perceptíveis na vida de pessoas que a gente percebe e vê que tem a vida, a casa, o lar nas mãos do Senhor. E eu gostaria de compartilhar aqui alguns com os irmãos. Primeiro princípio que é evidente, ou que evidencia que um lar está nas mãos de Deus, é o princípio que a gente vê no lar de Noé. É um lar onde todos permanecem unidos
mesmo diante da maior tempestade da vida. Deixa eu repetir. Um lar que está nas mãos do Senhor permanece unido, mesmo diante das maiores tempestades dessa vida. E unido não em contenda, unido não para brigar, unido não para criticar, unidos para obedecer ao Senhor. Olha a importância de ter um lar nas mãos de Deus. Noé é chamado na teologia de o pregador da justiça. Pregou, não ganhou uma alma, mas ganhou a família. Conduziu toda a sua família, todo o seu lar à salvação. Vamos comparar com o rei Davi, o grande guerreiro, talvez o maior guerreiro que a Bíblia relata. O homem segundo o coração de Deus. Ganhou todas as batalhas e guerras, sozinho contra exércitos grandiosos, mas perdeu a própria família. No lugar de quem você queria estar? Davi ganhar as guerras lá de fora e perder a guerra do seu lar? Ou Noé perder os que estão fora e garantir a salvação dos que estão dentro? Primeiro princípio que evidencia um lar que está nas mãos de Deus é permanecer unido, mesmo diante da tempestade. Posso te contar algo curioso aqui? Nunca havia chovido. Nunca ninguém havia construído um barco, uma arca. Então era um projeto diferente. Era um projeto hoje em dia de doido. Mas a família de Noé estava nas mãos do Senhor. Eu imagino Noé, velhinho, chegando e falando: gente, Deus falou comigo. Vai acabar com a terra, vai acabar com tudo. E ele mandou a gente fazer um barco. Pai, o que é um barco? Esposo, o que é um barco? Não sei. Mas tem que fazer um barco porque vai vir um dilúvio. Mas o que é dilúvio? Não sei. Mas é Deus que está mandando. E a família, ninguém criticou. Ninguém deu para trás. Estavam fechados. Era uma família edificada nas mãos do Senhor. No final da história, você sabe, construíram a arca e garantiram a sequência da humanidade. Aí eu pergunto, a pergunta que é um confronto: sua família, seu lar, permanece unido, mesmo diante das adversidades violentas? Eu costumo dizer com a minha esposa que o problema no nosso lar são as coisas pequenas, as coisinhas do dia a dia, porque os problemas grandes, as tempestades federais, nessas a gente se une. Só que nem toda família é assim. Quando vem um problema, é cada um para um lado. Quando o esposo chega para a esposa ou vice-versa: Deus falou algo comigo. O outro duvida, não abraça a ideia. Às vezes, pasme, até torce para dar errado. Nunca que um lar desse vai estar edificado nas mãos do Senhor. Porque a primeira evidência de um lar que está nas mãos de Deus é permanecer em união, mesmo na tempestade. E na união, não para murmurar junto, para obedecer ao Senhor. O plano é estranho, mas se é de Deus, o final dele é o final de vitória. Segundo princípio, segunda evidência de um lar que está nas mãos de Deus. E isso tem muita gente passando hoje em dia, tá? Pode faltar tudo num lar que está nas mãos de Deus. Pode faltar emprego, pode faltar mantimento, pode faltar dinheiro para pagar aluguel, só não pode faltar azeite. Deixa eu repetir isso aqui, você não entendeu. Um lar, quando está nas mãos do Senhor, pode faltar tudo, só não pode faltar azeite. Aleluia. Pastor, da onde você tirou isso? Segundo o livro dos reis de Israel, capítulo 4. Está escrito ali uma história que uma certa viúva, com a morte do seu esposo, que era o provedor da casa, chegam ali os credores daquela dívida, dizendo: eu vou levar seus 2 filhos
como pagamento da dívida. Pensa aí, Natanael. Alguém querendo levar sua filha como pagamento da dívida. Pensa aí você que tem filho, que tem filha. Isso aqui não é tão diferente do que Abraão fez não, tá? Você entregar o filho. Abraão estava entregando para Deus. Essa mulher ia ter que entregar para estranhos. E ela nos dá uma lição tremenda aqui. Ela corre para o homem de Deus. Aleluia. Ela não vai atrás de político. Ela não vai atrás de amigo. Ela não vai atrás de vizinho. Ela vai atrás de alguém que vai trazer a solução. Aleluia. Não a solução do mundo, mas a solução de Deus. E quando ela chega diante de Eliseu, eu acho lindo essa história, que a primeira pergunta que Eliseu fala é: o que é que tu tens em casa? Para um bom entendedor, o que ele está dizendo? Deus vai resolver o seu problema é com o que você tem em casa. Não fique focado no que você não tem. Foque naquilo que você tem. Não fique focado no que tem na casa do vizinho. Fique focado no que tem na sua casa. O que é que você tem na sua casa? Tem oração na sua casa? Tem palavra na sua casa? Tem jejum na sua casa? Tem comunhão com Deus na sua casa? Deus vai resolver as questões mais difíceis com o que tem na sua casa. Não é com o que tem na casa do pastor. Lá na casa do pastor eu sei que tem oração. Lá na casa do pastor eu sei que tem palavra. E infelizmente no nosso meio tem muito crente 6 horas. Pastor, o que é o crente 6 horas? É sempre 6 horas por mim. 6 horas por mim, nunca eu oro. E Deus está perguntando, igual perguntou para aquela mulher: o que é que tem na tua casa? Eu não quero saber o que tem na casa do outro. Quero saber o que tem lá no seu lar. E a mulher, senhoras e senhores, na inocência, vai dizer: eu não tenho nada. Só que não ponto final, ponto e vírgula, senão um pouquinho, uma gotinha de azeite. Olha o princípio aí. Na casa que está nas mãos de Deus pode faltar tudo, só não pode faltar azeite. Olha aqui para mim, ela tinha azeite, senhoras e senhores, e quem tem azeite tem tudo, mesmo que não saiba. Ela tinha tudo e não sabia, porque quem tem azeite tem provisão, quem tem azeite tem livramento, quem tem azeite tem milagre, quem tem azeite tem provisão de Deus, quem tem azeite tem o Espírito Santo. Azeite na palavra de Deus representa o Espírito Santo do Senhor. Então mesmo que ela dissesse para Eliseu: eu não tenho nada, eu só tenho o Espírito Santo. Serve? Então é isso aí mesmo que Deus quer ver dentro do teu lar. Quando tem o Espírito Santo no seu lar, pode vir o que vier. Pode vir Satanás querer levar seus filhos. Pode vir o devorador e querer devorar sua despensa. Se tiver azeite, é esse azeite, a presença do Espírito Santo que Deus vai usar para operar milagre. E vamos conjecturar aqui? Deus, quando dá a bênção, dá completa. Quando tem azeite, Espírito Santo na nossa casa, Deus faz a obra completa. Nunca faz pela metade. Mas pastor, não estou entendendo o que você está falando. Qual era a situação da mulher viúva? E a palavra de Deus disse que o marido dela era um grande servo do Senhor. Garantia de que era alguém que servia a Deus. Com certeza ensinou os princípios para a esposa. Senão ela não ia procurar Eliseu, ia procurar a vizinha. Aqueles que não ajudam só aumentam a tua história, só contam aquilo que acontece dentro da sua casa por aí afora. Olha a sabedoria. Com o que se edifica uma casa? Com sabedoria. Foi o que Salomão disse. Qual a demonstração de sabedoria dela? Eu vou falar com quem resolve. Glória a Deus. Eu vou com o agente de Deus na terra. E não vou sozinha não, levo os 2 meninos, tá? Porque uma casa que está na mão de Deus trabalha pelo milagre junta. Está no texto. Eliseu fala: pega os meninos e vai pegando vasilha emprestada, vai pegando vasilha, e não poucas, e pega vazia, porque Deus vai encher. Aleluia. Levanta sua mão para receber o que eu vou lhe entregar. Se tem vasilha vazia na sua casa, Deus está enchendo nessa noite. Deus vai encher vasilhas e vai encher até transbordar.
Tudo aquilo que está vazio, tudo aquilo que está seco, Deus está derramando e derramando e derramando para encher até transbordar. Era uma mulher viúva, com risco de perder os filhos. Vai até o homem de Deus, ele libera a palavra profética. O seu lar está nas mãos de Deus. Vai, junta os meninos, não fica ninguém separado não. Porque se o filho ficar muito longe de você, pode desviar. Deixa ele ver o milagre. Deixa ele ver o milagre para firmar a fé deles. Manda eles pegar a vasilha emprestada. E chega na sua casa, um monte de vasilha, imagina a cena. E ela disse que tinha uma botija de azeite. Vou nem usar essa, vou usar essa daqui, porque minha fé é grande. Uma botija de azeite. E diz a palavra de Deus, senhoras e senhores, que ela foi enchendo e foi enchendo. Da mesma forma que Deus vai fazer lá na sua despensa. Da mesma forma que Deus vai fazer na sua comunhão. Da mesma forma que Deus vai fazer no seu ministério. Foi enchendo, derramando azeite, até que eles olhem, uau! Acabou as vasilhas, mas o texto diz que o azeite não acabou. O azeite está escrito, parou de jorrar. Parou, é momentâneo. Quer dizer que se ela esvaziasse a vasilha, ia continuar jorrando azeite de novo. O Espírito Santo é assim na nossa casa. Quando a gente tem um pouquinho e fica ali gastando tempo com Ele, envolvido com Ele, na intimidade com Ele, vai aumentando, até tomar uma proporção que você nem imagina. E o que Eliseu disse para ela? Você vai pagar as suas dívidas e vai viver do restante. Como eu tenho uma mente criativa, eu consigo acreditar que ela se tornou a empresária do azeite. Porque quando a casa está nas mãos de Deus, Ele faz muito mais além do que nós pedimos. Deus é poderoso para fazer muito mais além do que nós pensamos. Fique de pé, igreja. Quero terminar fazendo uma oração, pedindo a Deus que venha fazer nada mais, mas só cumprir todos os planos e projetos e decretos que Ele tem na nossa vida. A oração será essa: Deus, eu não quero nada além, mas eu quero tudo aquilo que o Senhor já projetou para minha casa, para o meu lar. Há pessoas aqui, o Espírito Santo está dizendo, que tem promessas ministeriais, estão paradas no meio do caminho, paradas no meio do percurso. E parar não é o maior problema. O maior problema é o que a gente faz depois que para. Porque o Salmo de número 1 vai dizer que existia um homem que andava, depois ele parou, depois de parar ele se assentou. Aonde? Na roda dos escarnecedores. E a palavra que Deus está liberando aqui para alguém que eu não sei quem: eu não vou deixar você parar. Aleluia! Você pode andar devagar, mas vai continuar andando. Tem toda uma família, tem toda uma estrutura familiar cuja coluna é você. Aleluia! E a pessoa de quem Deus está falando já está sentindo aí no coração. Aquela cunhada, aquele primo que você olha hoje, as pessoas olham hoje e dizem: não tem mais jeito. Deus está dizendo para você hoje: é a sua vida que eu vou usar, é o teu testemunho que eu vou usar para ganhar. Não pare não, tá? Continue marchando. Deus, nós não queremos nada além, mas em contrapartida queremos tudo que o Senhor já projetou para nós. A tua palavra diz em Jó 42:2 que os teus planos, Deus, os teus planos, eles nunca podem ser frustrados. E nós queremos tomar posse disso. Aleluia. Visita, Pai, cada uma das famílias aqui representadas. Cada um dos lares aqui representados. Pai, eu não sei o que nenhum dos meus irmãos passam, mas Tu sabes, Espírito Santo. Eu só vejo o exterior, mas o Senhor sonda corações. O Senhor esquadrinha corações. O Senhor é aquele que sabe de todas as coisas, Pai.
Revela, Espírito Santo. Revela, Espírito Santo. Deus está chamando aqui, ó, casais para orar juntos. Uma das evidências de que eu estou no lar e o lar está na minha mão é os casais orarem juntos. Ere cantarai, alabada candarai, rebada candarabada chodecandarai. O Espírito Santo pergunta: qual foi a última vez que você impôs as mãos na cabeça do seu filho para orar? Rebada candarabadas. Qual foi a última vez que você colocou a mão na cabeça da tua filha para interceder? Pai e mãe, autoridade espiritual do lar. Rebada candarabadas. Rebada candarabadas. Ana apresentava Samuel no altar antes mesmo de Samuel nascer. Apresente teu filho ao altar. Apresente tua casa no altar. Apresente o teu lar no altar. Posso te falar algo assustador? E o tempo já foi. Hoje, senhoras e senhores, um dos principais alvos de Satanás, esse mesmo Satanás que fez o que fez na vida de Jó, esse mesmo Satanás que tentou peneirar Pedro, sim, apóstolo Pedro, como quem peneira um trigo, e Jesus não deixou. Ele mesmo, sabe qual é o principal alvo dele? Não se assuste, tá? A sua casa. Satanás não quer tirar você da igreja. Guarde bem isso que eu vou te dizer. Gente, isso é muito sério. Satanás não quer nos tirar da igreja. Ele quer nos matar, roubar e destruir, mesmo com a gente dentro da igreja. Porque às vezes aqui é uma coisa, e lá dentro da outra igreja, qual a outra igreja? O nosso lar. Está tudo destruído. Está tudo aos cacos. Então busque pelo seu lar. Busque pela sua casa. Busque pela sua família. Não fique chateado com o pregador, não. Porque Deus só trata quem Ele ama. E hoje, queira você ou não, foi uma noite de tratamento. Aplauda o Senhor, que Ele é digno de louvor, de honra, de glória e de adoração. Aleluia!